pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduarda Serafim e eu já estou trazendo uma reflexãozinha para vocês de algo que me aconteceu alguns anos atrás. Nós temos muitas turbulências, acontece, mas Deus sempre manda anjos para aliviar o nosso fardo. E Deus colocou um anjo na minha vida, o irmão de um amigo meu. Eu fazia balé popular com esse meu amigo e ele tinha um irmão super alto astral, que esse rapaz iluminava por onde ele passava, um sorriso tão lindo, sabe? Sabe aquela pessoa que quando chega ilumina por onde passa? E ele acabou me apresentando o irmão dele. E todos os dias o irmão ia para minha casa conversar comigo. E aí a gente ficava conversando, todos os dias jogando conversa fora. E chegou um dia que eu falei pra ele, poxa, teu sorriso tão lindo que às vezes a gente nem quer sorrir, mas só em olhar pra você a gente já fica feliz. E acaba sorrindo junto. E ele olhou pra mim e disse assim, no dia que eu não sorri pra você, é o dia que eu mais preciso de um sorriso seu. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça, achei super interessante. E quando foi depois, a gente sempre conversava de um monte de besteira, um monte de baboseira, só pra passar o tempo. E chegou um dia que ele disse assim, eu sei fazer beijinho de coco. Eu disse, conversa, não sabe fazer nada, se eu não sei fazer, tu sabe? Ele disse, eu sei, qualquer dia desses eu faço e trago para você provar. E quando foi no outro dia, ele levou o beijinho de coco que ele fez para eu provar e eu não acreditei. Aí depois de alguns dias eu encontrei com a mãe dele, eu disse, dona Edna, aquele beijinho de coco. Aí ela disse, foi o Williams que fez para você. Aí só aí que eu acreditei que tinha sido ele. O tempo passou, por questões de trabalho, a gente acabou se afastando um pouco. Mas a amizade não acabou. E eu casei. E coincidentemente fui morar na rua que ele morava, com a mãe dele. E todos os dias, a gente sempre passava na rua no mesmo horário, mais ou menos, que era o horário que ele também largava do trabalho. E a gente sempre se encontrava. E quando meu filho nasceu, ele era apaixonado pelo meu filho. Sempre que ele passava, ele brincava com meu filho. E todos os dias, ele passava de moto no mesmo horário, mais ou menos o horário que a gente passava na rua, e ele parava sempre do meu lado para brincar com meu filho. Ele dizia, que alegre, lindo, e esses olhos da cor do oceano, esses olhos da cor do céu. Todos os dias ele brincava com meu filho. E numa sexta-feira, no dia 18 de junho de 2010, ele passou e foi tudo igual. Ele falou com meu filho, falou comigo, com meu marido e foi embora. E nós seguimos para casa. No sábado pela manhã, no dia seguinte, eu estava no fogo, mexendo na panela. E eu lembrei daquele beijinho de coco. Fiquei lembrando a manhã inteira, lembrando das conversas que eu tinha com ele, do beijinho de coco que ele fez, como estava bom. E eu falei ao meu marido, eu disse, menino, eu estava lembrando agora de Williams. Lembrei que ele tinha feito um beijinho de coco para mim, e ele sabia fazer, eu não sabia, menina. Eu estava lembrando agora, eu vou fazer um beijinho de coco, vou mostrar para ele ver que eu aprendi que o meu é melhor que o dele, eu sabia que não era. O beijinho de coco que ele fazia era melhor que o meu. Mas ele disse que ia fazer isso. E meu marido ficou sorrindo. E isso foi no sábado pela manhã. Eu passei o sábado e o domingo inteiro pensando nele, lembrando das risadas que a gente dava, das conversas, das brincadeiras. Eu não saí de casa, nem no sábado, nem no domingo. E quando foi na segunda-feira, que eu estava saindo de casa para levar o meu filho para vacinar, uma vizinha me parou e apontou para o lado da casa e disse, você sabia que o menino dali morreu? Eu disse, quem? Ela disse, o William. Você não conhece nenhum William, não. Ela disse, você conhece, ele é seu amigo. Você fala com ele todos os dias. Ela disse, filho de quem? Ela disse, filho de Dona Edna. Eu disse, é William ou Williams? Ela disse, sim, Williams. Ela disse, ele morreu no sábado pela manhã, quando estava indo para o trabalho. E naquele momento eu entendi que a vida é o agora.
A vida é um instante, a vida não dá para deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Não dá para esperar o melhor momento para viver, para falar alguma coisa para alguém. Não dá para esperar para depois. Se você ama alguém, você tem que falar que ama. Se você gosta, você tem que falar que gosta. Se você tem gratidão por alguma coisa, alguma circunstância, algum momento, você não economize. Fale que sente gratidão por aquela pessoa. Fale o quanto aquela pessoa foi importante na sua vida naquele momento, a diferença que aquela pessoa fez para a sua vida. Porque a vida é o agora. A vida é agora, nós precisamos viver agora. Muitas vezes, para explodir com uma pessoa, nós não medimos palavras. Na hora de explodir é muito mais rápido que para falar algo positivo. Às vezes você fala barbaridades para uma outra pessoa sem medir palavras, sem nenhum problema. Mas na hora de dizer que ama, que gosta, que sente gratidão, que sente carinho, isso é um bloqueio. Porque as pessoas não estão prontas para demonstrar sentimentos. E depois acaba se arrependendo de verdade. O tempo passou. Quando faltava uma semana para completar um ano da morte dele, eu comecei a pensar nele novamente. Pensava muito nele, pensava muito na mãe dele. E eu falei pro meu marido assim, eu disse, eu acho que o William está querendo me lembrar da data que ele morreu, porque eu tô querendo muito falar com Dona Edna, eu tô com uma vontade imensa de dar um abraço muito forte nela, de conversar com ela, de saber como é que ela tá, de saber se ela tá bem. Ele disse, eu acho que ele tá querendo te lembrar. E quando foi a noite que eu estava voltando da casa da minha mãe, eu encontrei com ela. E quando eu fui falar com ela, ela disse, minha filha, você ficou sabendo? Eu expliquei. Ela disse, minha filha faleceu. O William tinha minha idade. A filha dela era pouco tempo mais velha que eu. E naquele momento, eu tive duas lições. A primeira lição, olhando para Dona Edna, na fortaleza que ela estava naquele momento, diante daquela situação, diante de tantas perdas, ela podia julgar a atitude de Deus. Ela podia, sabe, falar um monte de coisa, ela podia abandonar Jesus, mas ela não fez isso. Ela olhou para mim e disse, Deus sabe o que faz. E a gente não sabe o que fala. Naquele momento, a lição que eu tive foi que Deus não dá frio maior que o cobertor. Deus não dá uma missão maior que a que você possa carregar. Deus só dá as maiores missões aos seus melhores soldados, em que Ele realmente acredita que é capaz de carregar. E a segunda lição que eu tive naquele momento é que nós devemos nos expressar sempre, sempre. Não devemos esperar o melhor momento. Eu já vi uma situação em que filhos se deitaram em cima do caixão para dizer que amava a mãe depois que morreu. Mas teve uma vida inteira para falar, mas não tinha coragem. Esperou morrer para poder falar. Foi mais de remorso. Então, se você ama sua mãe, se você ama seu pai, se você ama seus irmãos, economiza, fala que ama, não vai arrancar pedaço. Se você tem um sentimento por alguém, se você sente gratidão por alguma coisa que alguém fez em algum momento, fala que aquela pessoa é importante. Às vezes aquela pessoa não sabe que é importante para alguém. Às vezes essa simples atitude que você toma com a pessoa pode mudar o dia dela, o mês, a vida dela. Ela pode entender que ela é importante para alguém. Meu amigo faleceu, a irmã dele faleceu. E eu nunca falei de Jesus para eles. Depois eu vi que ele era cristão, mas eu nunca falei. Se ele tivesse falecido e eu não tivesse essa certeza, eu estaria ainda pior, de saber que eu tive a oportunidade e não passei a palavra de Deus para ele.
conhecendo tão claramente o amor de Deus por todos nós. Por onde quer que a gente passe. Se você é espontâneo, você não devemos mudar isso por causa de ninguém. Eu sou extremamente espontânea, já vivi muita coisa absurda por causa disso. Porque muitas pessoas não estão acostumadas com a nossa espontaneidade. E muitas vezes ficam tirando onda com a nossa cara, como se a gente fosse bobo, como se a gente fosse doido até. Né? Mas se Deus me criou para ser luz, para ser leve, para fazer o bem, independente da pessoa merecer ou não, é isso que eu vou fazer. Independente da pessoa saber aceitar ou não, porque o comportamento da outra pessoa não deve interferir no meu. O posicionamento da outra pessoa diante de mim não deve interferir em quem eu sou. Porque isso não faz parte de mim, eu não sou assim. Já aconteceu até de algumas pessoas, pela minha falta de posicionamento, pela minha falta de imponência diante de algumas situações, a pessoa vem tirar onda comigo. Mas, em casos assim, nós não devemos, de nenhuma forma, revidar, responder, dar fora, porque nós somos diferentes. Nós devemos nos portar de forma diferente. Já aconteceu de um momento que eu estava afastada da palavra de Deus, da presença de Deus, de eu responder no momento de impulso e me arrependi amargamente. Depois disso, eu passei a policiar o meu comportamento, porque isso não me fez bem. Não me fez bem. Quando nós andamos com Deus, nós devemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós conseguimos ser luz, nós conseguimos mostrar para outra pessoa que ela está errada. Muitas vezes sim que a gente precisa utilizar uma palavra. Já aconteceu situação em que a pessoa me faltou com respeito, eu não gostei, e consegui colocar a pessoa no lugar dela sem precisar dizer um ai, sem precisar dizer nada. O meu silêncio e o meu comportamento, a minha imponência, colocou aquela pessoa no lugar dela. Então, se você sentir vontade, se você sentir raiva naquele momento, é aconselhável, não é fácil, lógico que não, também ninguém tem sangue de barata, mas que você respire e tente ficar em silêncio. O silêncio é sempre a melhor resposta. Já quando você sentir vontade de dizer que ama, que você sentir de verdade, se você sentir um desejo, se você sentir um desejo muito forte de expressar o seu carinho, a sua gratidão por alguém, isso daí você não precisa economizar, porque você não vai te restar nenhum remorso. Ainda que a outra pessoa não saiba receber a sua atitude, mas você fez, é mais para você que para outra pessoa, se não souber receber. Então seja luz, seja aquilo que Deus te fez para ser. Não meça palavras boas pensando, como será que a outra pessoa vai receber? Será que vai gostar? Será que não vai? Será que vai pegar mal? Não, seja quem você é. Seja transparente. Seja intenso hoje, porque o amanhã a gente não sabe se vai existir. Então seja quem você é hoje. Não espere o melhor momento. E eu falo isso, mas isso faz parte da minha realidade. Eu não economizo, eu te amo com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã, com os meus filhos. Não economizo de jeito nenhum. Meus filhos também não economizam nem um pouco. Não sentem vergonha de dizer eu te amo um pro outro. Eles não sentem vergonha. Porque eu ensinei para eles que amar não é feio. Não é errado. Errado é odiar. Errado é ter sentimento ruim. É guardar sentimento ruim. Se alguém não te faz bem, ora por aquela pessoa. Para que Deus mostre que ela não tem nenhum motivo para isso. Que você só quer viver a sua vida. Ora pela vida daquela pessoa, para que ela também possa ser luz e te deixar em paz. Eu espero que essa mensagem possa abençoar a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.